O relógio marca 7 horas e 46 minutos, confirmando para você 7h46. Hoje é dia dos comentários do prefeito Tauílio Tezelli. Prefeito, bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Vamos começar falando de vacinas, Tauílio. O município iniciou a vacinação para pessoas com 24 anos ou mais e geralmente quando vai diminuindo aí a faixa etária, a quantidade de pessoas é um pouco maior e acabou faltando vacinas para essa faixa etária. O senhor tem previsão de chegada de vacinas para a vacinação, aí a primeira dose da chamada faixa etária? O governo já acenou com a possibilidade da chegada de mais vacinas ou não? Sim, o governo, ele sempre nos finais de semana tem chegado vacina, né? E a previsão que chega também essa semana para a gente poder retornar a vacinação, né, Eli? Quando você fala assim, Eli, a gente sempre teve o cuidado, Eli, de tipo assim, você tem 1.000 doses, você começa uma idade só. Você tem 1.200 doses, a gente só faz uma idade, né? E teve momentos que a gente sobrou vacina. E teve, acho que em uma ou duas ocasiões, que faltou vacina na idade. Você tinha lá 1.000 doses, começou, faltou um pouco, né? Então, na próxima vacinação, você vacina 23 anos e o que faltou, vamos dizer, do 24, né? E assim a gente vem levando, né? Porque alguns municípios anunciam 5 anos. Aí dá aquela filas grandes lá e você não consegue vacinar sem que idade. Nós temos sempre procurado vacinar aquilo que a gente tem estoque, né? De vacina, aquilo que a gente recebe do governo do estado. Então, a previsão que a gente vai receber um lote agora e nesse lote a gente quer avançar aí mais 2, 3 anos. Ou seja, deve chegar hoje, então, e a vacinação seria a partir de amanhã, domingo? Quando chega em tempo, a gente vacina no sábado. Quando chega no sábado, você não tem tempo de se organizar, divulgar, você vacina na segunda, né? Mas sempre a gente tem procurado, quando chega na quinta ou na sexta, vacinar no sábado também. Muito bem, então poderíamos ter vacinação nesse fim de semana para 23 anos ou mais, né? Se chegar a vacina, se lógico, chegar né? nele, então a gente não pode garantir porque o estado recebe essa vacina em Curitiba. Aí quando ele distribui primeiro ou segunda dose, ele tem o tempo de transporte aí até chegar nas regionais. Depois chega na regional, ela distribui para os municípios. Por exemplo, se chegar na regional que é à tarde ou à noite, ela só vai distribuir amanhã. Então você tem essa dificuldade aí no transporte de 1, 2 dias quando ela chega em Curitiba. Muito bem, e se você tiver dúvida se chegou ou não, é só acessar aí o Face da Prefeitura, o Facebook, né, da Prefeitura, os sites, enfim. A Prefeitura está toda conectada na internet aí, você pode acessar e verificar a chegada, tem lá toda a agenda, tem lá a primeira dose quando vai ter, tem lá a segunda dose, tem lá se você é da saúde, se você é da educação, está tudo lá. A agenda de vacinação está toda lá. E a vacinação em Campo Mourão, Tauílio, ela já deve ter passado de 80 mil pessoas com a primeira dose, mais ou menos? Sim, não. De primeira dose, nós devemos estar aí com mais de uns 60 e poucas mil pessoas, né, Eli? Sim. Aí se você considerar mais uns 30 mil da segunda dose, aí sim você tem 90, né? Vai dar uns 90, quase 90 mil doses. Se né? somar as duas, né? Mas a primeira dose em torno de 61, 62 mil pessoas, né, Eli? Então vamos dizer assim que Campo Mourão tem em torno de 100 mil habitantes, 30% já com as 2 doses e 61 mil e poucos com a primeira dose. Se você considerar que nós temos uma população adulta de 80 mil... É verdade, porque é acima de 18, né? Você tem mais de 80%, né, Eli, já vacinado, né? Sim. Então, você tem aí 6 idades, né, Eli, para serem feitas, né? Tauílio, a prefeitura adotou já as aulas híbridas, né? Sim. Tem internet e presencial. Teve algum registro de casos de Covid nas aulas presenciais das escolas municipais ou não? Não teve, até agora não, porque todo um protocolo feito, né, para você receber os alunos. Todos os funcionários das escolas estão imunizados, né? E você tem um cuidado assim de você estar recebendo grupos menores, né?
você não recebe a aula inteira, a turma inteira, né? Recebe uma turma essa semana, outra semana outra, né? E eu fui visitar algumas escolas e a gente vê assim a alegria dos professores de receber os alunos e a alegria dos alunos de voltar a ver os amiguinhos e voltar para a escola também, né? Então esse ano aí que passou, ele é um ano de tem que recuperar, tem muitas crianças que vão ter uma certa dificuldade, né? Então é um momento assim de você fazer reforço, de você acompanhar as crianças porque você sabe, né, nem sempre todas as famílias acompanham seus filhos como deveria acompanhar, né? E aí cabe ao município agora fazer todo o reforço necessário para essas crianças. Mas só destacando, tem um comitê de volta às aulas que participam muitas lideranças da comunidade, pessoas do meio, né? E todos os cuidados foram tomados, né? O município, ele se preocupou com a questão da segurança, se preocupou com a questão da segurança dos funcionários, o protocolo dentro da escola é diferente do que era no passado, questão da alimentação também. Então, a gente espera que a gente não tenha problema. Tauilo, a gente falou aqui da população de Campo Mourão, em torno aí de 80 mil pessoas adultas, vamos dizer assim, né? E o IBGE calculando Campo Mourão aí na estimativa, né? Não é nem um cálculo, é uma estimativa que eles fazem de 96 mil habitantes. O senhor não acha que Campo Mourão já passou de 100 mil habitantes? Porque o IBGE desde 2010 não conta mais nada pessoalmente, assim, né? E segundo estudiosos, quando eles fazem estimativa, a estimativa ela começa a ficar falha com 5 anos sem ter um número oficial. Ou seja, se com 5 anos já começa a falhar, o senhor imagina há 12 anos, né, que não se faz um oficial, né? Eu calculo, Elias, eu dou uma olhada nas contas de luz, né? As casas, o número da população de IPTU, e eu acredito que Campo Mourão deve ter uns 110 mil pessoas. Quantos IPTUs, senhor lembra quanto tem? Mas passa de 30 mil? Passam de 30 mil. Olha, Eli, conta de água, se eu não me engano, é 38 mil. 38 mil contas? Se você colocar 3 por pessoa, já dá 110, né? 110 mil. Então, e a gente observa assim que em vários pontos, né, da cidade, o número de construção não para, né? Loteamentos. A prefeitura em 6 meses esse ano alterou 550 alvará de construção de autorizou? Casa. Autorizou. Quantas? 500? Mais de 500 a autorização de construção. E não é só casa de 50, 60 metros, é num todo, né? Bem mais do que o ano passado. Então, se você chegar ao final do ano com 1.000 casas, ou prédio, ou construção, então você todos os anos vem crescendo o número de construção. Se tem construção, tem gente morando nele. Pois é, e o IBGE está nessa aí, porque era para ter sido feita uma contagem em 2005. Aliás, em 2015, né? Isso traz um prejuízo para o município, tão grande essa falta de contagem, por quê? Nós recebemos o fundo de participação com um município de 50 mil habitantes. Quando você passa de 99 mil... É um valor? É o valor maior, é pelo número da população que você recebe, né? Então você passa para outra faixa. Então você teria uma receita maior. Então a necessidade dessa recontagem acontecer o mais rápido possível. E se confirmando que tem mais de 99 mil habitantes, você passa a ter um percentual a mais na receita. E Campo Mourão ficou com quase 97 mil nessa estimativa, ou seja, não cai na outra faixa de recebimento, né? E aí, como é que vai fazer, prefeito? Tem que ser a contagem oficial, né, Eri? Porque 2010 teve a oficial. Era para ter uma em 2015, uma contagem, né? Só de população. Mas 2010 não teve, ele teve? 2010 teve. 2010 é a oficial de Campo Mourão com 87 mil, uma coisa 94. Assim. 94? É. Aí era para ter uma em 2015, a oficial 2020, que é aquela maior, que já inclui se o cidadão tem geladeira, computador. E os estudiosos dizem, não tem como fazer estimativa passando de 5 anos que você não conta oficialmente. Não tem como, já vai ficar defasada. Essa situação acaba prejudicando. E até na vacina eu acho que prejudica, não prejudica, prefeito? Prejudica porque quando o Estado faz o levantamento das vacinas, ele pega pelos dados que ele tem lá, né?
E por esses dados, você tem cidade que cresceu a população, tem cidade que diminuiu a população, e algumas que diminuiu a população já estão vacinando 18 anos, outra que a população cresceu, não chegou ainda nos 18 anos. Né? Outra que caiu e recebe mais vacina do que a que tem cidade próxima aqui, sobrando vacina, já vacinou 18 anos. É verdade, prefeito. Então, a população, tem cidade que a população caiu bastante e aí recebe mais vacina porque está lá na estimativa, lá sendo feito desde 2010. E aí a cidade que cresceu recebe menos. E os prefeitos ficam loucos. Eu estive em Curitiba essa semana, até pedi para o secretário mandar um lote, ver se ele consegue mandar um lote maior para a gente avançar, né? E ele estava esperando a recebimento de vacina para ele destinar um lote maior para Camorão. William, essa semana saiu um levantamento aí, falando de cidades inteligentes do Brasil, e que das 100, nós tivemos algumas do Paraná. Campo Mourão não apareceu aí entre as 100 do Brasil, mas algumas do Paraná apareceram. Curitiba, Maringá, Toledo, se eu não me engano, Apucarana apareceu, enfim. O que é uma cidade inteligente, prefeito? Porque às vezes as pessoas vão, olha, o município tal ficou como cidade inteligente. O que é uma cidade inteligente? E já na sequência, o senhor pode até já responder, Campo Mourão está indo nesta direção de ser uma cidade inteligente? Campo Mourão está nessa direção, sim. E ele vem em vários momentos aí de notícias que tem saído na imprensa, tem colocado Campo Mourão que avançou bem. O que acontece? É que Campo Mourão nunca não tinha feito nada. Então nós começamos a fazer esse trabalho junto com a nossa equipe. O que é cidade inteligente? É você usar a tecnologia para melhorar os serviços públicos e atender a população melhor. Então, por exemplo, hoje na Casa do Empreendedor, 50% do atendimento é online. Certo. Entendeu? Então, você precisa ir na prefeitura para emitir um carnê de IPTU, você precisa ir na prefeitura para fazer... Não, você não precisa mais. Você quer aprovar um projeto, você pode encaminhar online. Então, você vai tornando as pessoas que da sua casa elas conseguem resolver boa parte dos seus problemas. Você trabalha, por exemplo, para organizar fila, agendamento, trânsito, saúde, você organizar o atendimento de saúde por agendamento online, você quer cadastrar seu filho para estudar numa escola do município, você vai lá na internet, cadastra ele lá. Então, é essa facilidade que você torna a vida das pessoas mais fácil. É lógico que a tecnologia vai ter aqueles que vão falar assim, mas vai ter uma parte da sociedade que vai ficar excluída, que não avança as novidades, né? Mas você tem que pensar na maioria. Por isso que logo, você vai ter, por exemplo, no lugar de você, vou dar um exemplo, você pegar uma cesta básica, você vai pegar um cartão, mais ou menos assim. Então, as coisas estão mudando em todas as áreas da prefeitura para você tornar a vida das pessoas mais fácil. Digitalizando documentos, consultando tudo por internet, transparência na gestão total, as secretarias se organizando para que as pessoas possam acompanhar o trabalho que se passa em cada secretaria, onde está teu protocolo, você ter acesso a ele sem precisar você ir na prefeitura, todos os serviços da prefeitura nós estamos digitalizando documentos hoje para você não ter aquele processo. Então a gente está avançando. Você constantemente, essa união com as universidades, com as fundações, possibilitaram várias startups nossas serem premiadas fora, o Centro de Inovação que nós queremos construir, o Ideia 5 lá, que é uma parceria com o Cicobi, com nós tocamos várias empresas de tecnologia para poder avançar. Então, todas essas áreas que você envolve o cidadão, que você queira melhorar o serviço para ele em relação ao que ele precisa. Então, a cidade inteligente é isso aí. Bom, o professor Luiz César Alves dizendo o seguinte: Campo Mourão tem 120 mil habitantes no mínimo. E a obrigação dos deputados é lutar para que se faça a contagem da população. Mas é uma decisão do presidente, né? Pela legislação, é obrigação fazer. Mas em ano de pandemia o governo federal não fez.
Não sei se por causa da pandemia ou por questão financeira. Então ficou para... Uma foi por questão da pandemia, depois... Financeira. O ano passado esse ano foi financeira. Mas teve lá em 2015, que também foi cancelada, né? Porque nos anos 5, por exemplo, 2015, 2025, 2035, se conta só a população. Só a população. E nos anos 0, por exemplo, 2010, 2020, 2030, conta tudo. Conta tudo. Se tem rádio, se tem internet, se não tem. E nenhuma dessas foi feita de 2010 para cá, né? Parece que tem algo assim na legislação, não sei, que você a cada 10 anos você tem que fazer, né? E em 2020 não foi feito, né? E agora nós estamos aguardando. Muito bem. Tauilo, falando de cidade, o nosso cemitério já chegou num ponto que não tem mais para onde crescer. Às vezes ou outra a prefeitura tem que tomar algumas medidas ali por aquelas pessoas que abandonam lá os túmulos e para poder utilizar. Existe algum projeto para um outro cemitério em Campo Mourão? Existem duas iniciativas da administração. Você aumentar o espaço onde você está mesmo, em algumas áreas que a gente vê com possibilidade ali, até construir aquele sistema que Maringá está construindo, de você ter blocos, né? E também existe um terreno reservado, né? Que já foi um estudo de muito tempo atrás na região da Vila Guarujá, lá, né? Mas nós temos um recurso na primeira etapa para recuperar o atual cemitério que nós temos em Campo Mourão. Bom, tem um ouvinte aqui que questiona, e o prefeito gosta de ser questionado, ele gosta de esclarecer. Eli Rodrigues, Campo Mourão está longe de ser uma cidade inteligente. A sinalização nossa é péssima, nas ruas e avenidas. Nós não temos ciclovias, também faz parte de cidade inteligente. Nós não temos câmeras de segurança de trânsito em Campo Mourão, nós não temos radares, nós não temos Wi-Fi nos ônibus, ou seja, falta muito, não temos Wi-Fi nas nossas praças. Então, não é a questão só de documento. É a questão no geral para as pessoas. Por exemplo, não tem uma câmera para ver se o cidadão furou um sinal vermelho, enfim. Diz que ainda está muito longe de ser uma cidade inteligente sobre este aspecto. Eu não sei, não vou colocar aqui porque eu não sei se cidade inteligente entra essas coisas também. Entra também, Eli. Só que todos os serviços novos que nós estamos fazendo, nós estamos incluindo ciclovia. E nós estamos discutindo internamente um projeto de ciclovia também para a gente unir a cidade. Isso existe. Em relação a câmeras, tem câmeras de segurança, que nós temos aquele projeto com a sociedade, que tem 500 câmeras à disposição do serviço de segurança da cidade. E em relação ao trânsito, o trânsito é de responsabilidade do Estado compartilhado com o município. Nós pedimos a liberação total para a gente poder fazer essas alterações no trânsito. E nós dependemos do governo do Estado autorizar. Entendeu? Então, e a questão da sinalização da cidade, claro, faz parte do projeto de mobilidade que nós estamos contratando agora. Porque até então a gente não tinha recurso para contratar. Então agora nós conseguimos um financiamento para a gente contratar os projetos de ajuste no trânsito, de ponto de ônibus, terminais, se precisa de câmera, se precisa de semáforo, o que precisa ser feito no trânsito de Campo Mourão, que realmente é o trânsito de 20 anos atrás. Muito bem. Tauilo Tezelli, sobre a saúde pública em Campo Mourão, tem alguns questionamentos por parte de alguns moradores sobre a falta de médicos aqui na cidade de Campo Mourão. O que o senhor pode falar a esse respeito? Eli, a prefeitura, ela não tem médico, vamos dizer, de reserva ou na prateleira ou sobrando. Então, quando o médico resolve sair, você deu um tempo de 30, 60 dias para conseguir colocar outro no lugar. Quando você tem as unidades de pronto atendimento, que você contrata uma empresa para fazer esse serviço, então, por exemplo, eu passei mal hoje, agora, eu vou na UPA ou vou no 24 horas, nos dois. Você tem médico nos dois. Se num desses locais, de repente, faltar um médico, ou na UPA tem mais médicos do que tem no 24 horas, 24 horas é para ter 2. Se um faltar, vai ter fila. E você não tem alguém para colocar no lugar naquele momento que... Então, quando acontecer isso, é só ir para o outro serviço ou ir para os postos de saúde. Entendeu? Então, a gente tem algumas horas que tem problema sim, e não tem como... É a mesma coisa, você chega na sala de aula e o professor não apareceu para dar aula.
você liga para a rádio para xingar o prefeito. Você vai no posto de saúde, atrasou por um momento, você já foi atendido 20 vezes bem. Mas uma vez que você foi atendido mal, você vai reclamar, vai para a imprensa, vai, como se fosse solução, né? Mas é assim que acontece em administração pública ali. E o que acontece com um médico desse quando ele falta e deixa o Você cidadão? notifica a empresa, você multa a empresa, você rescinde o contrato, é o que nós estamos fazendo. É uma empresa que... Você contratou a empresa que era obrigada a manter, vamos dizer, 2 médicos lá na unidade, vamos dizer, 24 horas. E ela é obrigada todo dia a colocar os 2. Se faltou um, ela é obrigada a repor na hora. Se ela não repor, ela paga a multa. Ela paga a multa e pode rescindir um contrato. Então nós notificamos a empresa para rescindir um contrato. Por que Campo Mourão utiliza esse sistema de contratar uma empresa? Porque você faz concurso pelo salário da prefeitura, as pessoas passam no concurso, mas não vão trabalhar, porque o salário é muito baixo e você tem que cumprir um horário. Quando você faz na prefeitura, por empresa, que o médico trabalha por plantão. Então você contrata um plantão, um médico das 6 da manhã às 6 da tarde, depois você das 6 da tarde até, entendeu? Então você tem os médicos contratados para trabalhar nesse período. Então eles ganham mais, a dificuldade é maior de você, um médico que faz saúde da família no posto, do que um médico que fica num plantão recebendo tudo que aparecer lá, né? O acidente, as coisas mais graves, então é outro tipo de atendimento, né? Então por isso que nós contratamos empresas para isso. Uma curiosidade, Tauílio, o que aconteceu com os médicos cubanos? Tem médico cubano ainda? Tem aquele programa? Como é que está hoje? O programa existe, que é o Saúde da Família, mas tem médicos cubanos que vieram para Campo Mourão e não foram embora. Né? O projeto acabou? Não, o projeto continua. Do governo federal... Continua? Continua. Só que não tem vindo médico cubano. Os que estão na cidade que a gente conhece... Aqueles que desertaram? Não, aqueles que fizeram revalida, né? E podem praticar medicina fora do programa Mais Médicos. Aí eles podem ter consultório, trabalhar na cidade, trabalhar em hospital, né? Pode casar? Pode tudo, né? Então eles desertaram de Cuba praticamente, né? Porque... não é mais aquele programa em que a prefeitura paga um médico cubano e o médico cubano tem que passar um pouco lá para a família do Fidel Castro. Não é aquilo lá. Não é mais aquele jeito. É aquele jeito, mas só que é diferente. Hoje o dinheiro vai para o profissional. Ele vai para ele? Porque quando começou esse programa... E uma parte para lá, né? Porque quando começou aquele programa, parece que o salário do médico ficava lá com a família Castro. Hoje não é mais desse jeito. Não é desse jeito. Ele pode comprar uma casa, se morar ele quiser, aqui, pode morar, pode ter carro. É isso aí. Pode casar, pode ter filho, pode ter o que foi. Bom, o ouvinte falando do cemitério aqui, né, Tauílio? O Tauílio já na semana passada falou que vai ser reformado, né, o cemitério de Campo Mourão com um recurso, né, que é do financiamento da Caixa, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Pleiteando. É que assim, a gente não consegue recurso no governo do estado em todas as áreas. De repente você consegue para escola, para parque, para asfalto, mas você não consegue. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos agora a discutir um projeto para a gente poder usar melhor o espaço que a gente tem ali e também dar uma melhorada no visual do cemitério, que foi construído aí há 60 anos, né? Dentro de umas normas no passado de meio ambiente bem diferente de hoje, né? E a cidade não existia para aquele lado, né? E hoje a cidade cresceu no entorno, né? E vai ter outro cemitério pelo projeto? Vai ter que ter, vai ter que ter, porque aquele ali está praticamente tomado. Bom, um ouvinte, Deilton Dias, dizendo aqui, quero parabenizar o Tauílio, Campo Mourão nunca teve tão bem cuidado como está. As demais são questões de tempo, né? São coisas rotineiras, tem que ir resolvendo, né? Conforme os dias passam. E a questão mesmo, eu acho que a coisa mais feia de Campo Mourão é a entrada mesmo de Campo Mourão, vindo de Maringá, né? Mas no mais a cidade, segundo ele, está bem cuidada. O que eu queria agradecer, então, Adeilton aí. Nós sabemos os problemas da cidade ali. Você está lá no serviço público, só que você vai caminhando naquilo que é mais urgente. É aquilo que você falou um dia para mim, ó. Eu tenho problema da sinalização, eu tenho problema do trânsito, nós sabemos que temos nele. Só que nós chamamos a universidade para vir aqui, ela pediu quase 1 milhão para fazer um projeto de readequação do trânsito.
e nós tínhamos alguns contratos feitos anterior pela administração passada, então nós estamos tentando revisar o que a gente tinha. Só que não tínhamos até o ano passado recurso nenhum. Esse ano nós temos condição de fazer, então nós estamos fazendo essa contratação para a gente poder fazer as alterações. Quando eu assumi a cidade, ali em 98, por 97, eu fui no governo do estado e pedi a municipalização do trânsito. E até hoje não veio a resposta. Então agora, eu de novo fui essa semana a Curitiba e nós estamos querendo assumir de vez para a gente poder fazer as alterações que tem que ser feitas no trânsito na cidade. Uma determinada entrevista que eu fiz com o Tauílio aqui, falando da cidade, falando do trânsito, falando da árvore, falando da arborização e tal, um funcionário de alto nível lá da prefeitura, de alto escalão, disse assim: o Eli pega no pé do Tauílio como se ele fosse um urbanista. Eu quero informar esse funcionário de alto escalão da prefeitura que eu estou concluindo um curso de urbanismo online por uma faculdade de São Paulo. Vou terminar agora no mês de novembro e aí eu vou ficar mais chato ainda. E quem me fez eu fazer esse curso de urbanismo online, foi essas saídas que eu dei para visitar as cidades aí de fora. E aí a pessoa falou que o Eli fica pegando no pé do Tauílio como se ele fosse um urbanista. Pois agora você. A partir de outubro, aí sim, hein? Que beleza, hein, prefeito? Que beleza. Até sexta, prefeito. Até sexta. Vem aí na sequência Luiz Cláudio com Manhã da T.